Flávio, outra daqueles transcendentais, né? A verdade. Isso aqui é outro conceito que. Não é bem um conceito isso aqui, né? Isso aqui, a realidade é que um transcendental, um ser, né? Quando a gente fala do ser, nós temos o ser, né? O ser com letra maiúscula, que é o ser que dá ser a todas as coisas, e nós temos o ser, né? Quando nós falamos de seres, que na verdade o que acontece? Todos os seres participam do ser, certo? E aqui, ó, a gente não precisa entrar em religião, né, para falar sobre isso. Isso aqui é uma coisa interessante. Porque, por exemplo, mesmo um materialista, né, se você for analisar como as coisas são, o materialista vai ter que considerar o seguinte: a matéria é eterna, certo? Para que tudo dependa da matéria, a matéria é eterna. O mesmo cara que acredita lá, ó, no Big Bang, então o universo era pequeno e denso, e um dia uma singularidade, sei lá que singularidade é essa que eles querem dizer, né? Uma singularidade causou um start, um começo ali, e ele começou a se expandir, e se expande, não é? E continua se expandindo. A gente dizem eles que dá para perceber isso, né? Por análises físicas e cósmicas e sei lá o que, né? E ele continua se expandindo, e vai ter uma hora que o universo vai parar de se expandir e ele vai regredir, ele vai voltar para este centro. Então não tem esse movimento como o coração, né? Vai e volta, sístole, diástole, né? Coração, segundo isso. Então, se é assim, né, a matéria é eterna. Entende? A matéria é eterna. A matéria vai estar eternamente neste ciclo. Apesar que aí você percebe, né, que tem uma falsificação aí. Se tem algo, uma singularidade que dá o start, uma hora isso tem que começar. Concorda? Então você tem duas realidades aí, a matéria e o ser. É aí que está o ponto onde, né, eles dizem que resolveram o problema, mas não resolveram porcaria nenhuma. Então, a única explicação é que existe um ser, como chamava Aristóteles, o motor imóvel, né? O ser que é imóvel, não é isso que eu acredito, mas ele começou isso cientificamente, dando uma ideia de que é um motor imóvel. O ser que não se move, ele é a base para o movimento de todas as coisas, né? Então, para Aristóteles havia um motor imóvel, o motor imóvel estava de costas para a criação dele, e tinha um monte de coisa que ele dizia que, né, ele também não podia compreender bem, porque esse é o tipo de coisa que você não deduz, né? Você precisa de uma revelação para saber. Bom, o que acontece é que nós que temos ser, todos participamos desse ser. É essa a ideia, né? Então você teria um grande ser lá, né? Um grande ser, vamos simbolizar aqui, e nós estamos aqui participando, quer dizer, temos algo desse ser, né? Então o que acontece é que quando você vê o movimento de criaturas menores que Deus, né? Você tem uma espécie de uma afunilação, né? Então aqui está tudo que isso aqui é simbólico, claro, isso não é bem assim, isso aqui é só para a gente entender. Então está aqui tudo que Deus é, e algumas criaturas vão participando, mas de uma forma menor, quer dizer, você participa desse ser, mas conforme a sua capacidade. Você tem um vaso desse tamanho para jogar água, entra aqui uma quantidade. Você tem um vaso um pouco maior, entra uma quantidade maior, né, da participação desse ser, né? Nós chamamos de graça que nós recebemos. Então você percebe aí que nós temos algo, né? Nós participamos do grande ser, é por isso que nós podemos dizer que nós somos seres também, né? Que nós temos o ser, né? E a análise disso é muito profunda. E a questão da verdade é o seguinte:
justamente porque nós participamos do ser, nós podemos perceber que várias coisas também participam, cada uma a seu modo. Então tem aqui uma caneta, essa caneta participa ao modo de caneta. Não é? O que acontece? Isso aqui é um ser inanimado, como nós dizemos, sem alma. Não é? A realidade da alma é justamente essa. O ser com alma é aquilo que tem a capacidade de fazer, de agir por si só. Então a caneta não tem, ela precisa ser feita e para ser usada ela precisa de um outro ser inteligente que a possa fazer, que a possa criar, que a possa usar, que possa dar uma função para ela. Né? Agora, quando você tem, por exemplo, uma planta, não. Né? A planta, existe uma tensão, por exemplo, quando ela é um brotinho, ela tem matéria, uma pequena matéria, mais uma forma. Então você tem aqui uma macieira, tem o broto de macieira, e neste broto já está uma forma imaterial da macieira adulta. Né? E a alma da macieira, uma alma mineral, é aquela que faz, que está entre essa tensão, né, entre a forma e a matéria, e que faz com que o ser se movimente, no caso da macieira, nesta direção ali, parada num lugar só, num local só. Já o animal, ele cresce em relação a si mesmo, né? Nasce um filhotinho, um embriãozinho, um cachorro, por exemplo, um embrião lá no ventre da mãe dele, no estômago dele ali, e depois ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve, mas ele tem também o motivo local, como diz Tomás de Aquino, né? Uma moção para um local. A comida está lá, ele vai atrás da comida. Existe nele a moção, a ânima, o ânimo, a alma, certo? Há nele o princípio do movimento, que parte dele, não de outro, assim como nós homens. A diferença é que a alma vegetal e a alma animal, né, ela é temporal, ela acaba quando o ser acaba. A alma do ser humano, ela é eterna. A gente percebe isso pelos efeitos. Então, por exemplo, está ali o órgão de Aristóteles, escrito há 2.300 anos atrás. Por que ele quis deixar registrado? Se ele ia morrer, se ele ia acabar? Se nós não tivéssemos nada após essa carne, não faz sentido nenhum, nem mesmo trabalhar direito, né? Para que vamos deixar um legado? Por que vamos deixar marcado algo que nós fizemos? Por quê? Para quê? Não faz sentido nenhum. Então você vê que existe no ser humano esse desejo de transcendência, e todo desejo tem uma causa, tem uma motivação que é conforme, uma motivação. Se a motivação se o efeito, né, é algo que a gente deseja que perdure além do tempo da nossa vida, é porque existe uma causa que, nesta causa, nela mesmo está esta essência daquilo que perdura, daquilo que transcende. Você entende? Que não dá, cara, não dá. Toda vez que você tem um efeito, né, o efeito está contido na causa, certo? A causa é maior que o efeito. Então, por exemplo, quando você tem a mãe gera um filho, você percebe que a mãe é uma mulher adulta, completa, né? O filho nasce um ser humano, mas muito menor. Você entende que na mulher, né, a mulher é a causa do nascimento, então o filho está contido na mulher. O filho é menor que a mulher. Depois ele se desenvolve, certo? Toda vez que tem uma causa, né, a causa é maior que o efeito está contido ali. Então não dá para você ter uma causa temporal e um efeito eterno. É incondizente. Não dá. Então, se o efeito é eterno, quer dizer, uma vez Aristóteles deu aquelas aulas. Ele deu as aulas e ninguém nunca mais vai desdar, vai tirar essa aula. Está feito. As anotações de aula do Aristóteles chegaram até nós. Está ali impresso na minha estante.
Isso é um ato que dura para sempre. Ninguém nunca vai desfazer esse ato. E se o efeito é eterno, é porque a causa é eterna. Não dá para a gente, não dá para você ter uma causa menor do que o efeito. Não dá, simplesmente não dá. Isso contradiz todos os princípios, né, de inteligência e razão, não tem jeito. Então o que acontece? Olha só, como nós participamos desse ser, então o nosso ser, né, ele participa, então nós temos essas realidades presentes em nós. Então, voltando ao assunto lá, nós temos aqui a caneta, né, e que não tem alma, quer dizer, ela manifesta alguma coisa. A verdade é essa capacidade de comunicar, ela comunica-se, né, mas ela não pode receber a comunicação, ela não tem alma, ânima, né, ela não tem essa capacidade. Agora eu, além de me comunicar, né, eu recebo a comunicação de outros, eu posso fazer esse movimento recíproco. Desculpa, deixa eu tirar aqui. Né? Então o que acontece? Como nós somos seres assim, nós percebemos aí então, né, que como todo objeto tem forma e matéria, né, esse é o ilemorfismo, né, que vem desde Aristóteles. As coisas têm uma matéria, né, que realmente é material mesmo, né, e as coisas têm uma forma, é o caso da caneta, né, ela tem a forma de caneta. O que diz que ela tem uma função de caneta? Justamente por causa da forma dela, ela é caneta. Então, se ela fosse só um tubinho, sem essa parte de tinta, ela era outra coisa. Mas como ela é um tubinho com essa tinta aqui dentro, esse conjunto, essa forma, mostra que ela tem uma função, que ela tem uma ordem, que ela tem uma unidade, que ela tem uma multiplicidade, quer dizer, agora eu posso multiplicar o que ela é. Né? Então você percebe várias notas aqui que mostram isso, que mostram que ela tem uma forma. E se destruirmos todas as canetas do mundo, né, alguém pode ir lá, colher todo o material novamente e fazer de novo. Por quê? Porque a forma não foi destruída. A ideia, o verbo da caneta não foi destruído. Então o que acontece? Quando eu olho para esse objeto, né, então eu tenho a coisa, né, o objeto, e depois o que esse objeto é também está no intelecto, na inteligência. Certo? E isso está nas duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Com a diferença o seguinte, que nós temos que colocar uma ordem. Uma ordem. Primeiro está no intelecto. E depois está na coisa. Por que isso é importante? Porque colocar as coisas em ordem na nossa vida é algo primordial para a nossa saúde mental. Né? A gente sabe disso. As coisas precisam estar em ordem. Poxa, você tem que colocar ordem, por exemplo. Como a gente diz ali, né? Você não vai pegar, jogar o bebê fora e levar água. Né? Tem uma ordem. A coisa tem uma ordem. Primeiro vem beber, depois vem a água. Entendeu? Se você não obedece essa ordem aqui, você cai nos erros que nós vemos por aí. Né? Então você veja que eu tenho certeza absoluta disso. A gente não consegue fazer o levantamento, mas depois que a cultura dos iluministas dominaram a cultura no Ocidente, as pessoas com certeza ficaram muito mais doentes psiquiatricamente, psicologicamente. Por quê? Porque depois de Kant, principalmente, nós é que damos ordem ao mundo. Cara, isso é um peso que o ser humano não aguenta. Entendeu? Quem colocou ordem no mundo foi o Verbo, foi Deus. Né? Ele colocou ordem no mundo. Esse é um intelecto realmente grande para fazer tal coisa. Eu não suporto. É como diz, tem o Chesterton, né? Ele é um jornalista, filósofo lá inglês,
muito, muito legal os livros dele, que ele diz, né, que o que acontece, por exemplo, ele fala que todo o ser humano saudável, ele precisa ser, como é que ele diz? Ele precisa ser, você faz muito isso, não é? Isso é bem interessante. O poeta, ele é um ser saudável, né? Porque o que acontece? O poeta coloca a cabeça, essas palavras deles, a cabeça na eternidade. Então, o poeta, a eternidade está aqui e ele como que entra para dar uma olhada, né? O cientista, principalmente depois do iluminismo, ele quer pegar a eternidade, ele quer pegar todas as coisas e colocar dentro da cabeça. Aí onde ele adoece. As pessoas estão adoecendo por isso. Está aqui, eu sou a medida. Você entende que isso, vamos trazer aqui só uma reflexãozinha, parênteses, tá? Medida na religião. Esta é justamente a tentação de Adão e Eva, né? Olha, vocês são a medida das coisas, diz o demônio para Eva. Vocês vão dar medida para as coisas. Vocês serão como deuses. Você entende? Quando a gente faz isso, a gente adoece. Fecha parênteses aí. Entendeu? Então, olha só. É um alívio. Isso aqui tem um efeito terapêutico enorme. Quando você vê o seguinte, olha. Tá, a primeira coisa está aqui no intelecto. Eu sou um ser capaz de compreender. Mas eu tenho que olhar para essa coisa e as duas coisas precisam ter conformidade. Não está só na coisa, né? Como a gente disse ali, né? Por exemplo, com certeza nesses milênios de eternidade, pessoas já se depararam com o plutônio, né? Mas nós vamos descobrir que o plutônio era capaz de fazer o que fez nas bombas ali, depois de muitos milênios, muitos séculos. Quer dizer, aquela verdade estava na coisa, mas não só na coisa, estava também no intelecto. Era preciso um intelecto, uma inteligência para ver que havia isso na forma do plutônio, entende? Você entende que são as duas coisas ao mesmo tempo, só que com uma ordem. Essa ordem não é temporal, essa ordem é uma ordem do ser, certo? E ela acontece para que saibamos colocar ordem em nós, certo? Porque tem muitas coisas, olha só, que a gente não sabe o que dá para fazer. Não é assim que a gente faz com empresas. Poxa, alguém vem com uma ideia nova e monta uma empresa revolucionária. Mas por quê? Porque haviam aquele mesmo estado de coisas e de repente um intelecto dá novos significados para aquilo. Entende? Então, se tivesse só na coisa, todo mundo via que aquilo era daquele jeito. Você entende? Mas é preciso que tenhamos um intelecto e que esse intelecto, e que essa inteligência esteja disposta a estar presente. É isso que é verdade, é presença. Presença, isso aqui é fantástico, entendeu? Desde que você esteja presente a algo, você contempla a verdade sobre ele. Então, o cara que descobriu o efeito, o que o urânio faz quando ele recebe a fissão, ele estava mais presente àquela coisa do que todos os outros que tiveram diante daquilo antes. Então, você vê que a presença não é só física, a presença é intelectual. Nosso intelecto penetra as coisas, as formas, que não são só materiais. Se fossem só materiais, qualquer um veria, não é? Qualquer um veria, porque quando estamos diante de alguma coisa, todo mundo vê e vê a mesma coisa. Então, olha só, aqui está outro ponto interessante em relação àquilo que nós estávamos falando, entendeu? Esta presença aqui, ela não é percebida pela razão, entende? Eu vou te mostrar já, fazer um resuminho ali já para você também. A razão e inteligência são duas coisas diferentes, né? A razão é essa capacidade que nós temos de calcular, de dividir, de fazer comparações lógicas, né? E a inteligência é justamente essa capacidade de estar presente. Tem muito mais a ver com intuição do que com razão. Entende?
inteligência tem muito mais a ver com intuição. A intuição, não sei se eu falei isso no outro vídeo, se eu estou me repetindo, me desculpa. Não é o que o pessoal pensa aí, abrir o terceiro olho, não é isso que é intuição. Intuição é uma coisa básica, uma coisa muito básica. Não é? Quando eu estou presente diante de algo, eu simplesmente capto tudo ao mesmo tempo. Quando você tem uma atividade racional, né? Por exemplo, esses dias teve aqui a Pri e a Fia, e elas vieram aqui, né, e olharam o escritório aqui, falaram, nossa, ficou legal, né? Então aqui bateram o olho e falaram, nossa, que legal. Numa olhada só elas viram tudo, né? Se eu for descrever isso racionalmente, eu vou ter que pegar, olha, esse quarto tem uma estante com livros pintado de preto, tem uma mesa, tem uma outra prateleira aqui, com um quadro na parede, um quadro aqui, um quadro para escrever, uma luzinha lá, luz, entendeu? A razão, ela funciona no tempo, uma coisa atrás da outra. A intuição, tudo de uma vez, já não é mais temporal, é uma coisa a mais ali. Certo? Então, esse estado de presença é que nos mostra a verdade de uma coisa. Então, você vê que, por exemplo, às vezes as pessoas quebram as suas empresas porque não tiveram presente de forma amorosa, né? Não, porque você percebe que esse estado intuitivo, ele é muito mais passivo, né? Eu recebo, mas é passivo só no nome, porque quando eu recebo, existe um trabalho enorme dentro de mim, né? Enorme, mas você precisa estar aberto, você precisa receber, é um olhar amoroso para a coisa, você entende? Então às vezes a pessoa não está aberto para perceber, olha, o mercado mudou, né? Olha, os meus clientes estão diferentes, a realidade está diferente, não, eu vou continuar vendendo e arrebentando e tal, você não muda nada em você. Então, estar presente, olha só, tua esposa mudou, você precisa tomar cuidado, né? Não tem muita gente assim que, às vezes o cara, a gente percebe que por exemplo, eu não vou citar nomes aqui, nem próximos, porque... Mas enfim, eu já vi gente assim, né? Que tinha a esposa ali, uma pessoa muito boa, muito tranquila, e que sempre esteve do lado do cara, né? E o cara não percebeu que ela, poxa, não estava bem, estava precisando de ajuda e tudo mais, e acabou perdendo uma pessoa fantástica, né? Então, quer dizer, a pessoa deixou de estar presente a outra pessoa. Tem gente que quer salvar o casamento, tem muita mulher que quer salvar casamento, né? E não está presente diante do marido. Percebe que casamento é feito. Você tem que ir na finalidade da coisa. Você tem que ir lá. Você não se casou com um casamento, você se casou com uma pessoa. Não é? São sutilezas que as pessoas não percebem. Por quê? Justamente porque não estão abertas. Porque, na maioria das vezes, a verdade dói. Né? A verdade dói. Mas é preciso, eu acredito que isso aqui é terapêutico. Por quê? Porque a gente precisa mostrar para a pessoa, olha, o equilíbrio, né? Algumas coisas realmente doem, mas você pode equilibrar, fazer um equilíbrio em você entre dor e prazer. Certo? Eu acredito que o estado psíquico saudável, ele não é um prazer constante, mas é onde há equilíbrio. Certo? Porque a gente sabe, é inevitável a dor. Né? É inevitável a dor. O que a gente consegue suportar são as dores que são passíveis de serem controladas. Não é isso? Você pode equilibrar. Então, eu tenho um trabalho muito difícil, né? Então eu compenso esse trabalho com algumas coisas que me agradam. Né? Eu compenso esse trabalho, sei lá, o trabalho é muito difícil, mas eu tenho pessoas que me apoiam, que me ajudam lá, né? Entende? Então você consegue manter o equilíbrio aí do intelecto quando você faz a compensação correta entre dor e prazer. Né? Para isso, saber fazer exercícios de presença é primordial, é fantástico. E aqui é justamente fazer exercícios que
despertem, né? Que despertem esta capacidade de estar aberto diante de uma coisa. Então, é fomentar a pessoa a ir para lugares bonitos e fazer uma meditação sobre a ordem, a beleza e coisas assim. É fazer a pessoa contemplar certas belezas da vida dela que ela não está vendo, né? Então, toda essa coisa que a gente aprende ali com a hipnose, né? De dar vida a conceitos, a coisas abstratas, né? Colocar imagens, colocar símbolos, colocar, como é que é a palavra? Colocar, enfim, né? Você faz o negócio ficar ali pulsante, ali na vida, né? Então você coloca dados da visão, que você ouve e tudo mais, e aí você vai dando vida, faz a pessoa estar presente diante de coisas que são um pouco mais, são realidades um pouco mais abstratas, mas que são belas, desde que a pessoa saiba contemplar, né, de forma correta, de forma saudável, tá?